Olá pessoal, agora vamos dar início à aula 3, CNC prática. Então os assuntos a serem vistos nessa aula serão ligar a máquina, energizar a máquina, ligar ela completamente, referenciar os eixos da máquina e trabalhar no modo MDA. Então, a aula passada a gente deu uma geral ali na parte de lubrificação, falou do funcionamento de algumas partes da máquina, como o óleo solúvel, né? Como é que ele chega aqui nas mangueirinhas, aquela coisa toda. E essa aula a gente já vai energizar a máquina, ligar ela e já vai ver algumas funções no painel. Como que funciona, por exemplo, quando eu quero trocar uma ferramenta no magazine, ligar uma rotação no eixo árvore, principalmente a parte de referenciar a máquina, né? Porque ela tem que estar com os eixos referenciados para poder fazer a movimentação. Então, nessa aula a gente vai estar vendo esses assuntos e mostrando detalhadamente ali a filmagem para vocês. Então, a partir dessa aula em diante, nós já vamos trabalhar com a máquina energizada. Você vai ver que já vai aparecer ela acesa aqui dentro, o painel ligado, né? E a gente já vai fazendo operações na máquina. Então, não perca, não deixe de assistir a aula toda aí, a gravação dessa parte da explicação. Assista quantas vezes for necessário e tire suas dúvidas sempre na aula ao vivo, né? Perdi a palavra aqui, mas é aula ao vivo, tá? Então não perca, não deixe de tirar suas dúvidas, ou até manda mensagem lá no WhatsApp e tire suas dúvidas sempre que precisar. Então, pessoal, a parte aí de ligar a máquina, como é que eu faço para energizar essa máquina? Então, aqui na parte traseira da máquina, nós temos uma chave, uma caixa de chave, né? Onde eu tenho umas indicações. Então toda empresa ela tem uma caixa dessa, né, que tem as chaves gerais das máquinas, onde a gente vai energizar ela. Então a primeira tecla que eu tenho que ligar aqui, para ligar a nossa máquina, seria essa tecla, que até foi colocada uma indicação ali, fresadora CNC. Então eu vou ter que ligar essa tecla aqui. Aí eu já estou mandando energia para a máquina. Depois disso, eu venho aqui e faço a ligação do compressor. Então eu estou ligando o compressor de ar. Ele já deu start ali e já está produzindo ar comprimido. Então essas duas partes aqui, ligar a chave fresadora CNC e compressor. Então isso é o início do nosso trabalho aqui para ligar a máquina. E continuando o processo para ligar a máquina, depois dela energizada ali no painel, na parede, que a gente ligou a chave geral e o compressor, eu tenho a chave geral aqui atrás da máquina. Então ela está na posição off. Eu vou girar ela lá para a posição on e vou energizar a máquina. Então aí a máquina ela vai ligar a parte elétrica dela, ela vai energizar a máquina. Então no momento que a máquina é ligada, ela faz um teste de LED. Esses LEDs eles ficam piscando a fim de que a gente confira se eles estão todos funcionando. No painel ele faz uma abertura mais ou menos como quando a gente vê um computador, um PC ligando, né? Ele abre o software ali de programação e faz uma abertura. Então ele leva uns minutinhos ali para abrir a tela da máquina na página de status. Então a gente tem que aguardar ele ligar o painel. Aí ele já está mostrando a página de status, né, onde eu tenho as informações iniciais da máquina.
Então nesse momento eu tenho a máquina energizada, tenho ela ligada, né? Então ela acende a luz interna aqui e ela está aguardando que eu faça o referenciamento dos eixos. Então ela está parada numa posição qualquer e eu vou ter que fazer o ponto de referência, tem que referenciar a máquina, mandar ela para o ponto zero máquina, que é de fábrica. Então ela faz um processo automático. Nós vamos mostrar esse processo agora a seguir. Iniciando o processo de referenciamento. Então no manual diz que eu tenho que soltar o botão de emergência. Não é puxar o botão. Eu tenho que girar ele no sentido anti-horário, onde ele vai soltar, destravar o botão. Então, o primeiro procedimento, soltar o botão de emergência. Depois que eu solto o botão de emergência, eu vou ligar algumas teclas onde eu vou dar informações para a máquina de como eu vou trabalhar. Por exemplo, esse botão verde com um tracinho preto, ele indica que eu vou ligar o comando da máquina, que o comando é aquela caixa que a gente mostrou lá na parte traseira da máquina. Então eu vou energizar o comando da máquina, apertando esse botão verde, ele acendeu e está ligado o comando da máquina. Em segundo lugar, eu venho nesse botãozinho verde aqui, que está mostrando Feed Start. Então o Feed Start, ele está desligado. O que é um Feed Start? O Feed Start já mostra ali um símbolo de eixo. Então são os eixos dos servomotores da máquina, que trabalham no eixo X, Y, Z. Então eu preciso apertar o verde aqui para que ele ligue esse comando. Então apertei, acendeu o verde, eu tenho os eixos da máquina energizados. Em terceiro lugar, eu tenho o spindle. O spindle é o eixo árvore. O eixo árvore é lá onde a gente encaixa a ferramenta, onde ele faz o giro das ferramentas. Então, vou mostrar detalhado aqui o botão do spindle. Tem ali spindle right, é um botão verde também. Essa sequência aqui, ela é a mesma para todas as máquinas, só que muda o tipo da tecla, a posição da tecla, mas todas as máquinas elas precisam que você ligue o spindle, ligue os eixos de avanço ali, os servomotores, e precisa que você ligue o comando. Então, independente da tecla que você trabalhar, você tem que fazer essa sequência. Se você notar, essa sequência de 3 teclas verdes aqui nas nossas aulas práticas, elas começam aqui, ela começa com essa tecla verde, vem para essa e depois vai para essa. Então, para memorizar, até fácil, né? Para memorizar, eu fiz assim, ó. Daqui, seguindo, formando a letra V, ó. Quando eu começo daqui para cá, forma a letra V nos movimentos que eu faço. Então, para não esquecer, para memorizar, eu digo que é o V de verdinho. Então, ligando o V dos botões verdinhos, você está acionando, né, o comando, como eu disse aqui, né, o comando da máquina, que é aquela caixa traseira, os servomotores e o spindle right da máquina, que é o eixo árvore. Até aí a máquina entendeu que você acionou essas teclas e vai deixar ela ligada com essas informações. Mesmo eu tendo ligado aquelas 3 teclas, então ela mostra ainda um alarme aqui, né? O alarme número 3000, parada de emergência. Quer dizer que ela ainda está em parada de emergência. Para tirar esse alarme aqui, eu preciso apertar a tecla reset. Eu tenho que resetar esse alarme aqui para que ela dê continuidade no processo de referenciamento. Então, na sequência, depois de ter apertado a tecla verde com tracinho preto, que é o comando,
a tecla verde Feed Start, que são os eixos de avanço, e o Spindle Right, na sequência eu volto aqui na tela e vou acionar a tecla Reset. Então o Reset, ele vai tirar a mensagem de emergência que tem no painel. Apertando a tecla Reset, ele tira a mensagem de emergência. Agora sim, a máquina está pronta para ser referenciada. Nesse momento, os eixos estão parados num ponto qualquer da máquina, X, Y, Z. A mesa está parada, a mesa faz o X e o Y. E quem faz o Z é a parte do eixo árvore, né? Então todos estão parados em um ponto qualquer. Aonde, quando eu começar a referenciar a máquina, ele vai buscar o ponto 0 máquina. E no final desse referenciamento dos 3 eixos X, Y e Z, ele também vai fazer um referenciamento do magazine. Vai dar para notar que ele vai dar uma volta no magazine a fim de posicionar na posição de referência, ativando o magazine. Então nós temos essa sequência que vai acontecer a seguir. Então, para acompanhar o referenciamento, toda função que eu quero ativar nessa máquina, ela inicia com Cycle Start. O Start, ele dá o início de algum ciclo. Então, como a máquina está preparada para o referenciamento, eu vou apertar o Cycle Start e ela vai entender que é para referenciar os eixos. Então, no momento que eu apertar aqui o Cycle Start, ela vai começar a referenciar os eixos, sempre dando início pelo eixo Z. Então o eixo Z, ele sobe até o ponto de referência, ele vai até o máximo dele lá em cima, onde é o 0 máquina. Depois a mesa faz um deslocamento para o ponto de referência. X, Y fazem a referência automática. Isso eu não preciso fazer nada, só dou o Cycle Start e deixo ela fazer o referenciamento automático. Então eu posso verificar isso aqui no painel, né, nos eixos X, Y, Z, o momento do referenciamento. Dá para ver que é o eixo Z que trabalha primeiro, né? Então ele vai lá buscar o ponto 0 máquina dele, achou o ponto 0 máquina dele, do eixo Z, e agora quem está trabalhando ali é o X e o Y. Quando chegar ao ponto de referência, ele para os valores ali. Chegou ao ponto de referência nesse momento. Eu quero deixar uma explicação aqui dessas letras MCS. Então, quando no painel aparece o MCS, é porque os valores que estão aparecendo aqui, eles estão relacionados a MCS, que é 0 máquina. Então, se tiver MCS no painel, tudo que você enxergar de X, Y e Z está relacionado a 0 máquina. Seguindo as explicações, onde eu tinha mostrado a tecla MCS, onde com MCS eu estou vendo valores de 0 máquina. E o interessante para o programador é valores de 0 peça. Então eu tenho que vir nessa teclinha aqui, que tem um símbolozinho de 0 peça, e acionar ela, ó, acender essa tecla. O que acontece quando acende essa tecla? Ele passa de valores MCS para valores WCS. E isso eu vou mostrar lá no painel. Então dava para notar que quando o valor era MCS, os valores eram negativos, porque estava pegando uma referência do 0 máquina em relação ao lado negativo. Aqui eu tenho 3 valores positivos. Esses valores positivos indicam a posição que a máquina está nesse momento em relação ao último 0 peça que foi feito. Então por isso que ele é um valor WCS, é valor de 0 peça. Estou mostrando um pouco mais agora do painel. Eu tenho as teclas
onde são acionadas para dar as funções na máquina. Então, essa parte que está na vertical, onde eu tenho essas teclas, e a parte na horizontal, esse teclado aqui todo eu chamo de soft key. Então, os soft keys, eles servem para acionar funções aonde eu tenho na direção do soft key a função que eu quero acionar, né? É igual o caixa eletrônico lá, aonde eu acionar ele vai dar a função que eu preciso naquele momento. Então eu sigo aqui a reta ali da tecla, né? Uma segurança que a gente faz sempre depois de ligar e referenciar a máquina é conferir se o ponto zero base ele está zerado. Então, como é que eu faço para chegar na página do zero base? Eu vou entrar aqui na tecla Menu Select. O que significa Menu Select? Menu Select é o menu de seleção, né? Como todo celular, como qualquer aparelho, tem a tecla Menu de Seleção. Então, eu vou acionar o menu de seleção aqui, ó. Ele já muda as funções no painel. Mudando a função no painel, eu vou procurar a função ferramenta de zero, nessa sequência aqui. Então eu tenho ferramenta de zero que vai abrir, vai mudar a página da máquina aqui. Então ela vai procurar a página onde está o valor da base. Então o valor de base é um valor de fábrica, um valor que a gente não vai mexer. A não ser, pode ver que ele está zerado, X, Y, Z. A não ser que eu queira corrigir, fazer uma correção de posicionamento em relação à base, né? Eu aqui na escola eu uso o X0, o Y0 e o Z0. Então a base, sempre conferindo se a base está zero, tá? Isso é muito importante, porque se eu tiver um valor, por exemplo, negativo aqui na base em Z, o que pode acontecer na hora da usinagem? Ele entender que o zero peça era no topo, mas é para corrigir 100 milímetros negativo. Então pode acontecer um problema lá e a ferramenta bater na peça. Então sempre conferir se X, Y e Z da base estão com valor zero. Então agora vamos falar um pouquinho da tecla MDA. Então ali você está vendo uma teclinha branca e tem um LED aceso em cima, verde. Então a tecla MDA, em algumas máquinas a função é MDI, mas tem a mesma função, significa entrada de dados manuais. Então quando eu aciono a tecla MDA, eu posso digitar alguma função para a máquina no painel. Pedir uma troca de ferramenta, uma rotação do eixo árvore, um posicionamento, alguma coisa assim. Tudo que eu pedir em código lá no painel, entrando na função MDA, ele vai obedecer. Então aqui no painel nós temos a função MDA acionada lá embaixo no soft key, onde ele mostra que eu tenho essa tarjeta laranja, onde eu vou digitar no painel o que eu preciso da máquina, o que eu estou querendo pedir para ela, certo? Dá para notar que tem um M32 ali, né? O M32 significa fim de programa MDA. E aquele EOF embaixo significa em inglês End of Block. Então o End of Block ele finaliza aquela função que eu digitei. Então M32, fim de programa MDA. Sempre que eu precisar digitar uma função, eu venho aqui na função apagar programa MDA. Então eu sempre mando apagar o programa MDA antes de iniciar qualquer função. Eu faço uma limpeza na tela, deixo vazio ali, fica só o M32 aguardando que eu digite
os códigos que eu preciso para funcionar alguma parte da máquina. Então, como a gente estava falando, eu digito a função que eu preciso. Dá para notar que nesse teclado as teclas são brancas e as funções principais da máquina, elas estão destacadas nas teclas cinzas. Então, por exemplo, eu pedindo uma troca de ferramenta, pedindo para a máquina encaixar uma ferramenta lá no eixo árvore. A função é T. Então eu vou apertar aqui, ó, o T, o número da ferramenta que eu preciso, por exemplo, T5. Vou apertar a tecla Input, que seria o Enter, para trocar de linha. E a função que habilita a troca da ferramenta, M6. Então eu tenho um programinha feito lá no MDA, T5 M6. Eu vou mostrar na tela então como é que fica a digitação lá. Então agora mostrando ali como que fica, né? Apertando lá T5, que é a ferramenta que eu preciso, Input, que é o Enter para trocar de linha, e a função M6. Com isso, a máquina vai entender que ela vai receber essas informações que eu quero chamar a ferramenta 5, autorizando a troca com o código M6. Para acionar o processo, eu tenho que apertar a tecla Cycle Start. O Cycle Start é a tecla que vai dar a ordem para a leitura daquelas linhas lá, T5, M6. Quando eu apertar aqui, ele vai encaixar a ferramenta automaticamente lá no Magazine. Ele vai girar o Magazine, vai procurar a ferramenta 5 e vai encaixar. Então ele já encaixou a ferramenta número 5. Então, como é que eu vou saber se é a ferramenta número 5 mesmo, né? Eu vou olhar lá no Magazine, vou te mostrar aqui que existe uma numeração. Então a numeração no Magazine é o que vai me mostrar a posição número 5. Tá lá a posição número 5, da onde ele tirou essa ferramenta e encaixou aqui no Magazine. Vou mostrar outra função que é possível pelo MDA. Primeira coisa, como eu disse, sempre apagar o programa MDA. Então eu tenho que mandar ele apagar as últimas funções que eu utilizei, né? Fica ali só o M32, que é o fim de programa. Eu vou ligar uma rotação no eixo árvore, por exemplo, tá? Então eu vou mostrar no teclado como é que eu vou fazer para ligar essa função. Então, por exemplo, eu preciso de uma rotação de 1500 RPM. Eu vou acionar a tecla aqui S, que é o spindle, o valor da rotação que eu preciso, 1500, e a função M3, que dá o sentido horário de rotação. Então, isso vai aparecer lá no painel do MDA lá em cima, né? Agora mostrando a digitação em si, né? Então, S1000 M3. Então o M3 ele pode ir na mesma linha do S1000, é permitido. Então com essa digitação de S1000 M3, no momento que eu apertar o Cycle Start, ele vai acionar o eixo árvore com 1500, né, que foi colocado lá. Então vamos colocar 1500. Foi pedido lá 1500 rotações no sentido horário. Agora acionando a tecla Cycle Start, que é a tecla que dá o start no processo. O que vai acontecer quando eu apertar o Cycle Start aqui? Ele vai fazer o giro lá do eixo árvore. Então,
nesse momento, nós temos 1.500 rotações no sentido horário, nesse cone, né, que tem uma broca fixada na pinça. Então, bem simples a utilização, só digitar o valor, os códigos que você precisa, acionar o Ciclo Start, que ele vem e dá a ordem para a máquina, né? Vou mostrar aqui no painel a digitação, como a gente tem ali S1500, né, digitados. E para que eu possa parar isso, né? Como é que eu faço para cancelar essa função? Então eu venho aqui embaixo no Soft Key Reset, que é essa teclinha branca ali, Reset, e apertando o Reset aqui, ele vai cancelar a função e a máquina vai parar o eixo árvore na hora. Então eu vou apertar o Reset aqui, ele parou de girar o eixo árvore. Então, para cancelar qualquer função, eu uso a tecla Reset. Então, vamos usar mais um exemplo aí. Eu vou na função aqui apagar programa MDA. Eu vou apagar essas funções que eu tinha digitado, né? E vou pedir para ele ligar a refrigeração da ferramenta aqui pelo MDA. Então, a função que eu digito aqui no painel é o M8. Então eu tenho o M8 digitado lá na função MDA. Quando ela lê o M8 lá, eu apertar o Ciclo Start. Então eu vou lá embaixo mostrar que eu vou apertar a função Ciclo Start novamente. Quando eu apertar o Ciclo Start aqui, ele vai acionar a refrigeração lá na ferramenta. Então ele ligou a refrigeração lá, mirada na ponta da ferramenta, né? Óleo solúvel em água. Para cancelar essa função, para que ele pare o óleo solúvel, eu vou apertar o Reset. Quando eu apertar o Reset, ele cancelou a função lá no painel. Então, no momento, nós estamos com a ferramenta T5 fixada no eixo árvore. Como que eu faço lá na função MDA para que a máquina guarde essa ferramenta e pegue outra ferramenta? Então, vamos lá no painel, vamos digitar para a máquina, vamos alterar aqui a função, apagando o código M8, e agora eu vou chamar a T6 Input e o M6. O que acontece quando eu apertar o Ciclo Start? Ele vai sempre guardar a ferramenta, no caso, vai guardar a ferramenta 5, no encaixe 5, vai girar o magazine e encaixar a ferramenta 6. Então pode ver que agora ele trocou para a ferramenta 6, né? Se eu olhar lá no magazine, eu vou ver que o lugar vazio lá é o 6, que ele fez a troca. Então sempre é assim, né? E ao final do trabalho, como é que eu faço para ele guardar a ferramenta e não pegar outra, né? Então é assim, o magazine ele tem 22 lugares, 22 ferramentas possíveis nele, né? Eu apertando a função T0, o que acontece? Ele vai entender que T0 não existe, né? Então eu vou apagar aqui, vou colocar uma função T0. T0 é uma ferramenta nula. E o M6, ativando T0 e M6, o que vai acontecer lá? Ele vai, vou apertar o Ciclo Start, ele vai simplesmente guardar essa ferramenta e não vai pegar outra. Por que não pegou outra ferramenta? Porque T0 não existe. Então ele fez o papel de guardar essa ferramenta e quando foi buscar T0 ele viu que não existia e cancelou a operação.